Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Eu estou trazendo uma série de vídeos de Momentos Sublimes, falando sobre textos proferidos por Jesus, ou seja, ensinamentos de Jesus para nós hoje. E tem sido abençoador para mim. É verdade. Cada vídeo, cada momento, cada gravação, Deus tem falado grandemente ao meu coração. Está sendo para mim uma experiência enriquecedora. Que Deus possa abençoar também o seu coração. Eu ganhei de presente uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo, né, da Reforma. E é comentada e muitos comentários de Martinho Lutero. E eu estou fazendo, agora estou usando essa Bíblia nos meus estudos, está sendo maravilhoso, maravilhoso. Tenho aprendido muitas coisas interessantes, algumas dicas muito extraordinárias. Aliás, gostaria de sugerir a você que você também adquirisse uma Bíblia, né, especial, uma Bíblia de estudos para ler e também para estudar, porque a gente cresce. Marcos capítulo 6, versículo 41, diz assim: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Então, é um texto muito conhecido. Eu creio que você já leu essa passagem bíblica muitas vezes, né? E eu estou trazendo para você esse texto conhecido demais para a gente conversar um pouquinho. A primeira expressão que eu vejo nesse versículo é tomou o pão, né? Tomou o pão. Ele pegou daquilo que os discípulos tinham para oferecer. Ali estavam os discípulos, né? E informaram a Jesus de que uma multidão, né, e Jesus queria despedir a multidão com fome, e você já conhece, né, a passagem, e conhece também o desfecho. Então, tomou do pão, ele pegou daquilo que eles tinham para oferecer. Isso comunica a mim e a você que nós temos algo para oferecer ao Senhor. Agora que somos filhos de Deus, luz do mundo, sal da terra, também nós temos muito para oferecer. E quando nós colocamos aquilo que temos e aquilo que somos nas mãos do Senhor, como aquele discípulo que vai e entrega os 5 pães e os 2 peixes, que entregou nas mãos de Jesus, quando nós fazemos o mesmo hoje pela fé, Deus pode abençoar muito mais pessoas, né? Então, ele aceitou, ele pegou daquilo que eles tinham para oferecer. Fez algo mais, abençoou. Ele aprovou. Ele orou, pediu que Deus aprovasse, aceitasse aquela oferta, aceitasse aquela dádiva, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Então ele aceitou, ele abençoou, ele aprovou. Depois ele repartiu. E repartiu aos discípulos. Ele deu aos homens da bênção que ele queria promover. Aquela bênção que ele dá e abençoa os pães, agora ele quer repartir com milhares de pessoas. Então ele distribui aos homens. Ele entregou a mim e a você a tarefa da evangelização. E agora cabe a nós levar a evangelização como se fossem pães multiplicados em cestos e distribuir para as pessoas. É no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, na nossa vida, no nosso testemunho, com a nossa fidelidade. É assim que nós repartimos os pães que Jesus multiplicou e colocou sob nossa responsabilidade, né? Então, ele repartiu, de Deus para os homens. Tá? Ele usou a instrumentalidade dos discípulos.
Tá? Então, mais uma vez, o texto nos mostra que ele, através dos discípulos, ele se multiplica e apresenta-se como sendo o pão da vida. Detalhe, e todos comeram. Todos foram alimentados. Amados, isso não é para ficar comigo e com você. Ah, que coisa boa, que vida maravilhosa, vida com Cristo, vida abundante, como nós falamos no último vídeo, né? Não, é para mim, é para você, mas também é para o outro, para os outros, para bilhões de habitantes deste planeta. E todos comeram, todos que crerem em Cristo Jesus hoje poderão provar o pão da vida. Então hoje continua do mesmo jeito. Deus continua o mesmo. E ele continua desejoso de se revelar, de ser conhecido por outras pessoas. Então Deus continua agindo do mesmo jeito. E nós precisamos, do mesmo jeito que os discípulos se permitiram ser usados, nós precisamos pedir, Senhor, usa-nos hoje. Usa a minha vida hoje para dar testemunho para as pessoas com as quais eu me relacionarei. Pense nisso, ore por isso. Querido Pai, obrigado por tua graça maravilhosa. Continue abençoando, Senhor, os teus filhos e os meus irmãos e amigos. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tenhamos todos um bom dia.